Glória a Deus. Amém, irmãos? Quero só saudar cada um de vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor venha estar nas nossas vidas. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor em Mateus, capítulo 8, versículo 23. Jesus tem falado muito comigo através dessa passagem. Não que a palavra dele seja inválida, uma coisa inválida que não serve mais, passou já da validade, jamais. A palavra de Deus é válida todos os dias, porque ele diz que ele não muda. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Amém, irmãos? Vamos ler aqui em Mateus capítulo 8, versículo 23, que tem o título Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhes disse: porque tem mais homens de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Se você pensou aí na sua mente, enquanto eu li esse versículo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se você falou que era Jesus, você acertou, porque é ele mesmo. Irmãos, o Senhor tem falado comigo muito através dessa passagem, sabe? Em momentos de angústia, em momentos de aflição, em momentos de luta mesmo espiritual, Jesus chega para acalmar a tempestade da nossa vida. Aqueles discípulos estavam ali naquele barco, né? Juntamente com Jesus ali na popa do barco, dormindo, como a Bíblia diz. Porém, sabemos que o nosso Deus não dorme, né? Não dorme em sentido o quê? Espiritual. Porque ele estava como 100% homem, igual eu e você, só que 100% Deus. Ele é e é santo. Então, naquele momento, os discípulos se apavoraram, porque imagina aí você num mar imenso, em um barquinho bem simples, porque o mar estava bom, estava calmo, e de repente começa a vir uns ventos, e de repente o barquinho começa a balançar para lá e para cá, e de repente eles começam a observar que algo estranho estava acontecendo, que estava formando uma tempestade. Eu creio que vocês já viram uma tempestade, né, irmãos, no mar? Não pessoalmente, mas talvez você já viu em um vídeo como que é uma tempestade no meio de um mar. Imagina aí como tem um furacão. Você já vê como é. Imagina uma tempestade grande. A Bíblia diz que era uma grande tempestade. E o barco era coberto por ondas, irmãos. As ondas não eram pequenininhas, não. De o quê? 30 centímetros? Não. Eram ondas imensas. As ondas para cobrir um barco, ela tem que ser de um comprimento, né? De um comprimento bem extenso. Pois é. E eles se perturbaram ali, né? E eles olhou para Jesus, Jesus dormindo, calmo, tão paciente, e eles começaram a gritar, né? Senhor, salva-nos que perecemos. Tipo assim, o Senhor não tá vendo que a gente tá perecendo aqui nesse barco, no meio desse mar, tá enchendo de água aqui dentro, o Senhor ainda não acordou? Mas Deus está no controle de tudo, na minha e na tua vida. Amém, irmãos? Não temas as afrontas, não teme a fúria do diabo, não temas a tempestade, porque nessa tempestade você não vai morrer. Os discípulos, esses homens que estavam com Jesus, eles sabiam nadar, eles sabiam nadar. Lógico que eles sabiam, eles eram pescadores, irmãos. Eles eram acostumados a entrar no mar bravio, né, e sair. Eles eram experientes. Lembra de Pedro? Estava ali pescando. Não veio peixe, não veio nada. Ficou o tempo todo ali, não pescou nada. Mas quando Jesus deu a ordem da palavra para lançar a rede novamente, eles lançaram e pegaram. E foram muitos peixes. De tal maneira que eles teve que pedir ajuda. Eles eram experientes. Naquele momento eles temeu. Talvez eu falo com pessoas aqui através desse vídeo que você é experiente já na luta, irmã. Você é experiente na luta, irmão. Na luta da enfermidade, da dificuldade, na luta financeira, até mesmo na tua área espiritual, no teu casamento. Você já é experiente.
Mas havia um momento que a luta vai intensificar e você vai precisar chamar alguém para te ajudar. Esse alguém não vai ser eu. Esse alguém não vai ser o teu pastor. Esse alguém vai ser Jesus. Só ele pode nos socorrer. Todos estavam reunidos ali naquele barco, mas cada um gritou por socorro. Senhor, salva-nos que perecemos. Ou seja, quando você chegar no seu limite, Deus vai entrar com a providência dele, porque Deus não é limitado. Eu e você somos limitados. Nós somos limitados, irmãos. A medicina, ela é limitada. É tanto que quando a medicina diz assim, o seu diagnóstico, você tem poucos dias de vida, mas Jesus quer te dar mais vida. Quem é o homem para te dar um diagnóstico assim, precoce, precipitado? O homem não pode. Então, no momento da tua angústia, Deus vai te socorrer, porque essas ondas não é para tua morte, é para o nome do Senhor ser glorificado. Essa tempestade é para aumentar a tua fé. Sabe por quê? Porque o Senhor falou, homens de pouca fé, porque tem mais. Jesus estava provando a fé dos homens. Mas há momentos que a luta é tão grande que nossa fé fica muito pequena, mais do que ela já é. Porque a Bíblia diz que se nós tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, olha, um grão de mostarda, o tamanho que é. A fé dele estava muito mais pequena do que um grão de mostarda, irmãos. E há momentos que nós passamos por dificuldade, que pensamos que é o fim. Eu já passei por situações que eu pensava que era o fim. Só que eu tinha fé, e tenho até hoje. Guardo Cristo no coração e sua palavra e creio nele. Guardo os mandamentos dele e sei que eu não vou perecer. Alguma coisa ele vai fazer. Deus tem falado muito comigo através daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem é que não conhece a história daqueles 3 jovens? Né? Que só porque estavam ali servindo o rei, na província, né? Ali em Babilônia, eles não prostraram, simplesmente. Eles ficaram ali de pé. Imagina uma multidão de milhares e milhares, era muita gente. Nações, povos e línguas, todos reunidos ali. Eles não se prostrou, pois os fofoqueiros viram eles de pé e falaram, rei, ali tem 3 homens que eles não aceitam teu Deus não, viu? Ele não aceita, ele não adora os seus deuses, não se prostra diante de ti, não te obedece. O rei mandou chamar. E quando o rei chamou, o rei falou, quando tocar tudo de novo, quando vocês ouvirem o som do instrumento de música, para vocês todos se prostrar. Pois eles falaram, rei, nós não vamos prostrar não diante dessa estátua não. Nós não vamos servir aos seus deuses. Porque eles tinham mandamento de Deus em seu coração, eles guardou a palavra do Senhor, os mandamentos, as leis do Senhor em seus corações. E é muito bonito, é muito interessante e tremendo aquela parte que, quando eles são atados e jogados dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais. Engraçado que quem levou eles eram os homens do exército do rei Nabucodonosor, que tinha mais porte, guerreiros fortes. Quando chegaram perto da fornalha, o vapor da fornalha matou eles. Engraçado que os 3 jovens permaneceram vivos, não era para ter morrido, mas não morreu. Deus permitiu eles cair lá dentro. Quando eles caíram, talvez na mente do rei Nabucodonosor, ele pensou, morreu todos. Engano deles. Engano dele e deles, que estava na festa, porque a festa era com estátua de ouro feita por mãos humanas. Mas, de repente, a história foi mudada. O plano foi outro. O plano do homem era um e o plano de Deus era outro. O plano de Deus é outro na tua vida, então você não vai morrer, tenha calma. As águas não vão te submerger, não vai te afogar, não vai te matar. E o fogo não vai queimar em você. A chama do fogo não arderá em ti, porque quem fez o fogo e todas as coisas foi Deus. E quando aqueles 3 jovens foram lançados ali dentro, eu imagino, irmãos, que o rei Nabucodonosor estava bebendo vinho naquela época, porque naquela época, todas as festas que tinha que ter muito vinho e vinho do bom, não podia faltar, nem no casamento. Tinha que ter muito vinho e vinho do bom, um banquete imenso para todas as nações, todas as tribos, todas as línguas e todos reunidos. Agora, uma estátua de ouro, não sei quantos metros, que aquele rei levantou para mostrar a grandeza da sua glória. Aí, imagino eu que de repente estava bebendo, eu imagino, tá, irmãos, que de repente estava tomando vinho e quando ele olhou assim, ó, ele se assustou, como diz na palavra do Senhor, porque e acho que ele falou, tô ficando doido, tô tendo alucinações, não era a providência de Deus. E aí, quando ele olhou, ele falou, olha, nós não lançamos 3, por que eu tô vendo
4. E o quarto tem a semelhança de um filho de um dos deuses. Para ele, era como se fosse a semelhança de um filho de um dos deuses. Mas para nós que somos cristãos, que acreditamos em Cristo, que obedecemos, porque a palavra do Senhor diz que o diabo, ele crê que estremece, porém não obedece, nós sabemos que era Jesus, irmãos. Foi o mesmo que estava aqui, ó, em Marcos, capítulo 8, versículo 23, com os discípulos, em aquele mar tão bravio. Então Deus fala comigo e com você nessa tarde. Não temas. Não temas, homens e mulheres de pouca fé. Porque no momento certo que você se encontrar limitado, Jesus vai chegar com a providência dele ilimitada. O mar, meu Deus, o mar obedecer, gente, é extraordinário. O mar obedeceu ele porque foi ele que fez. Deus é fiel nas nossas vidas, irmãos. Então não tema, sabe? Vai ter momentos de muita dificuldade na nossa vida que vamos pensar até que a gente está só. Mas Jesus fala na palavra dele que nós não estamos só. Que ele foi para o céu, mas queria enviar o Consolador, e o Consolador já foi enviado. A partir do momento que ele morreu naquela cruz e ressuscitou, que o véu foi rasgado do alto a baixo. O nosso Deus deixou o Espírito Santo para consolar os nossos corações, sabe, irmãos? Eu não estou falando aqui porque eu estou de frente a uma câmera, não. É porque eu sei que Deus é Deus. Eu sei as maravilhas que Ele já fez na minha vida. E tem para fazer na sua vida também. Há momentos que você vai pensar que é o fim. Talvez muitas pessoas não vão ver essa live que eu fiz. Mas eu creio que aquelas poucas pessoas que verem vai ser edificado, porque Deus já vem falando comigo através dessa palavra. A tempestade não é para nossa morte, é para nossa edificação. E Deus tem o melhor para realizar na minha e na tua vida. Deus tem o melhor para fazer em nosso meio. Então não vamos temer, tá, irmãos? Não temas as afrontas do diabo. Não temas Satanás, que pode matar o teu corpo. Mas vamos temer Deus, que além de matar o corpo, ainda tem a alma e pode lançar nós no inferno. Vamos temer o Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Irmãos, ser evangélico, servir a Deus em corpo e alma e espírito, não é fácil, irmãos, porque Jesus mesmo disse que a porta é estreita e que no caminho nós encontraríamos sim dificuldades. Íamos pisar em serpentes e escorpiões. Talvez eu falo com alguém que já foi picado por cobra. Ou talvez eu falo com alguém que já foi picado por escorpião. Você sabe o quanto dói. O quanto doeu. Eu, pela misericórdia de Deus, nunca fui, nem quero. Apesar, irmãos, que... contar aqui um pedacinho desse testemunho. Eu falo que é um testemunho pequenininho, né? Um livramento. Pequenininho não, grande que Deus me deu. Olha, eu tinha faixa de quê? Uns 14 anos por aí. Eu me lembro, irmãos, que nesse certo dia, eu não lembro se eu estava de férias, se já era final de ano, não lembro muito bem. Em 2010, por aí, se eu não me engano. Eu me lembro que eu estava deitada, né? E de repente, os meus irmãos se levantaram, acordaram primeiro do que eu, e eu continuei deitada na cama. Peraí, irmãos, rapidinho. Glória a Deus. E eu continuei, irmãos, ali, né? Deitada na cama. Já era pra mim ter levantado, eu continuei mais. E aí, irmãos, quando eu levantei, que eu mexi assim no lençol da cama, irmãos, acredite em Deus, irmãos. Jamais eu menti com uma coisa dessa. A gente é evangélico, tem que falar a verdade. Está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, quando eu olhei, tinha um escorpião, irmãos, daqueles amarelinhos, assim, ó, embaixo das minhas costas, onde que eu tava. Irmãos, ele não me mordeu, ele não fez nada comigo, ele tava paradinho assim, ó, parecia que ele tava até morto. Meu Deus do céu. Irmãos, eu tenho um pânico, eu tenho um pavor de escorpião, porque pra mim ele tá em mim e eu entro tipo em pânico e desespero. Perdão por eu falar isso, tá, irmãos? Mas cada um aí tem um medinho de certa forma de alguma coisa. Pois é, e Deus me deu grande livramento. E eu agradeço o Senhor por essa bênção. Até hoje eu lembro, jamais eu me esquecer disso. É o zelo do Senhor pelas nossas vidas. Então não tenha medo não, tá? Essa tempestade não vai te matar. Quando você sair dela,
Você vai glorificar o nome do Senhor e vai contar o teu testemunho para pessoas. Você vai falar o que Deus fez na tua vida. Porque Ele é fiel para cumprir o que Ele promete. E se Ele tem uma obra na tua vida, nada vai impedir o Senhor de trabalhar. Porque está escrito, operando eu, quem é que impedirá? Então, irmãos, fica essa palavra em teu coração. Alegra-te no Senhor. Você vai vencer, irmãos. E em breve nós não vai estar mais aqui. Vamos estar num lugar que a gente não vai ter mais dor, nem choro, nem morte, nem mais nada. Porque lá só reina a luz e a paz. Nem precisa mais de luz aqui da terra. Essas lâmpadas, a energia daqui da terra, não vai precisar lá mais não. Porque lá não tem noite nem dia. A luz do Senhor resplandece e vai resplandecer na minha e na tua vida. Irmãos, guarda essa palavra no teu coração. Creia no Senhor, tá? Hoje está bem difícil para você, né? Tá doendo. Tá muito difícil. Talvez eu falo com pessoas que a pessoa em desistir. Ou até mesmo morrer no próprio barco sem pedir ajuda para Jesus que está do seu lado. Clama a Ele, tá? Porque tá escrito, clama a mim. Clama que o Senhor vai te anunciar coisas grandes e firmes que você nem sabe. É assim que Ele faz. Eu tenho grandes bênçãos, sabe, irmãos, que Deus fez na minha vida. Grandes livramentos que eu falo ali foi a mão de Deus. E eu não nego que foi Deus. Tudo em minha vida eu falo é Deus. Tem gente que fala que é coincidência, mas não é. Quem é cristão e serve ao Senhor em Espírito e verdade, sabe que não é coincidência, é livramento. Lembra de Pedro lá na prisão, com 16 soldados ali, ó, junto com ele no meio, sabendo que no dia seguinte ia morrer? Pois é, Deus deu grande livramento para ele. Ele pensava que era uma visão. Acho que ele falou assim, acho que ele pensou, né? Eu tô tendo um sonho. Acho que ele pensou que ele estava sonhando, que ele estava tendo uma visão, mas não era. Deus tinha uma promessa na vida dele, precisava se cumprir, porque através dele o Senhor ia edificar a igreja. Era através de Pedro. E os judeus amavam quando os discípulos do Senhor eram pegos e levados até a morte. Mas Deus ainda tinha um mistério com Pedro. E Pedro vai seguindo o anjo e pega tudo que o anjo lhe ordena e as algemas caem das suas mãos. E ele vai seguindo ali o anjo, conforme o anjo lhe ordenava. Os portões abriram automaticamente, os portões da cidade se abriram sem ninguém abrir, porque é Deus. Eu já vi irmãos dizendo assim, irmãos, não se escandalize não, que o primeiro portão automático quem fez foi Jesus. Realmente, né? Foi Jesus que abriu, porque ele é dono de todas as coisas. Não adianta Satanás tentar impedir a vitória na tua vida. Não adianta não, macumba não adianta, palavra de maldição não adianta, olho ruim não adianta, inveja não adianta, planos contra você não adianta, laço contra você não adianta, amargilhas contra você não adianta, porque Deus vai lá e corta o laço do passarinho e a peste perniciosa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar e para te livrar. Então não temas não, tá, minha amada? Temas não, que isso é contigo. Não temas não, tá, meu irmão? Que a vitória é tua. Seja fiel até o fim e você vai receber das mãos do Senhor a coroa de vitória. Eu tô muito feliz, irmãos. Me alegro muito. Deus é fiel em nossa vida. Deixe seus comentários, compartilha, comenta, ora por mim também. E Deus abençoa cada um de vocês. Guarde isso no seu coração. Quanto mais a tempestade for alta, que chegue a um ponto que cubra o teu barco, maior será a tua vitória. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e vou me despedindo de vocês aqui na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, irmãos.